a nossa série de entrevistas com os candidatos a governador aqui da Bahia. E nessa série especial a gente conversa hoje com o Kleber Rosa, candidato ao governo do estado pelo PSOL. Kleber Rosa vai disputar a eleição para cargo majoritário pela primeira vez. Serão 20 minutos de entrevista, onde o candidato vai falar de suas propostas para o nosso estado e também de um tema local. Vamos abordar assuntos relacionados à saúde, segurança pública, educação, agricultura, infraestrutura, também propostas para a geração de emprego, renda e desenvolvimento do estado da Bahia. Candidato, a partir de agora a gente tem 20 minutos. Quero agradecer muito a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejar um bom dia e começar perguntando justamente como foi a construção para a sua candidatura pela primeira vez para concorrer ao cargo majoritário aqui na Bahia, como ela se deu dentro do partido e pessoalmente também como que o senhor tomou essa decisão, né, de ser candidato a governador do estado da Bahia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Feira. Aproveitar aí para já fazer uma alusão ao nome do programa e já dar o meu bom dia aí a toda a população de Feira e região. Quero dizer que dia 21 eu vou estar aí durante o dia todo em Feira de Santana, ao lado do meu camarada e amigo vereador Jonatas. Temos uma agenda aí de um dia inteiro, uma oportunidade aí de estar conversando pessoalmente com a nossa população. Veja, Fernando, nós temos uma conjuntura bastante complicada que envolve a posição do PSOL nacionalmente em abrir mão de uma candidatura para apoiar pela primeira vez um outro candidato que não seja do nosso partido. Estamos apoiando o presidente Lula, e isso em função da prioridade que nós entendemos de derrotar Bolsonaro, de virar a página no Brasil, de pôr um fim a essa instabilidade política e essa instabilidade econômica que o Brasil vive. Então, essa conjuntura pesou para que o meu partido entendesse a importância de defender um nome que tivesse alicerces fortes em algumas lutas que são fundamentais e que a gente já saberia que seria pauta importante nesse processo eleitoral. Então, eu sou um militante do movimento negro, eu trago na minha militância, na minha essência, no meu discurso e na minha prática política o elemento racial como elemento de orientação política do nosso programa, né? O fato de eu ser um servidor público, né, um professor, e ser também um investigador da Polícia Civil, um ativista por uma segurança mais humanizada. Eu sou fundador do movimento dos policiais antifascismo. Então, esses elementos pesaram para que o partido enxergasse em mim a pessoa ideal, né, a pessoa adequada para defender o nosso programa e para fazer o enfrentamento necessário nesse processo eleitoral. Então, tanto em relação ao bolsonarismo, considerando que o movimento dos policiais antifascismo ele é um movimento que se posicionou nos últimos anos de forma muito significativa no Brasil inteiro, contrário a essa lógica bolsonarista, sobretudo dentro daquilo que a gente chama de setor da segurança pública. Mas na Bahia também eu tenho uma trajetória de pontuação crítica à experiência do PT no Estado. Então, trazer também esse elemento crítico, sabendo fazer a crítica necessária a esse projeto, do qual nós fomos, em parte, construtores, mas que sucumbiu àquilo que a gente esperava que fosse uma gestão de um partido de esquerda na Bahia, trazendo as pautas que são necessárias para a gente, como a defesa dos trabalhadores, né, ampliação de direitos de trabalhadores, inclusão social. Então, esses elementos somados fez com que o meu partido entendesse que eu poderia, né, seria uma pessoa que reunia as condições para fazer a representação do nosso programa nesse processo eleitoral. Pois é, candidato, eu queria começar falando justamente sobre a área da educação, né? O senhor é professor também. Como é que o senhor vê hoje a educação no estado da Bahia? Como que o senhor entende necessária? E quero fazer até o link, né? Também com, se o senhor me permite, com a própria segurança pública sobre esse aspecto educacional, porque o senhor defende a educação como um instrumento de prevenção do delito. Queria que o senhor explicasse um pouco isso, até ampliando um pouco e relacionando uma área a outra. Veja, primeiro identificar algumas questões que são
frágeis, né? São problemáticas na gestão atual, tanto do governo do Estado, quanto na gestão carlista em Salvador. E é importante falar isso, Fernando, porque é a vitrine do candidato ACM Neto, é de onde ele parte como modelo. Então é necessário a gente entender, a nossa população de Feira de Santana e da região, entender quais são os limites dessas opções. Né? Primeiro, o governo primeiro no Estado, nós temos um processo de vendas de prédios de escolas, ou seja, a gente tem um processo de fechamento de escola, de diminuição de ofertas. Né? Isso é um fenômeno que tem passado aí ao longo desses últimos anos. Eu, particularmente, sou professor e eu me lembro facilmente aqui de pelo menos 3 escolas que eu saí porque a escola fechou. Eu estava trabalhando e terminou no letivo e a escola fecha. E tem que procurar outra escola. Então, pelo menos 3 escolas aqui em Salvador aconteceu isso comigo, pessoalmente. Então, o processo de fechamento de escolas é grave, considerando que nós temos na Bahia 13% das pessoas são classificadas como analfabetas, ou seja, o que nós precisamos, na verdade, é ampliar, né, a garantia do direito à educação para essas pessoas e trazer as pessoas de volta para a escola. Isso sem contar o número de pessoas que evadiram, né, aquelas pessoas que abandonaram a escola, que não estão nesse percentual do analfabetismo, mas que também é um público que está fora da escola e precisa retornar. Então, isso é um dado que acontece no Estado e que aconteceu, por exemplo, na Prefeitura de Salvador. O ano passado, a gestão carlista em Salvador fechou 42 escolas, numa tacada só. Né? 42 escolas de educação de jovens e adultos, ou seja, justamente para o público, que é esse público que teve o seu percurso interrompido, né? O seu percurso formativo interrompido e que necessita voltar para a escola. Imaginem vocês, 42 escolas fechadas. O outro elemento é o processo de militarização das escolas, né? Há um processo aí contínuo de entrega das unidades escolares para a gestão da polícia militar, para uma lógica militarizante da educação, e há um absoluto desrespeito ao professor. Né? Não há uma política de valorização do professor, tanto no que diz respeito às questões salariais, que são sempre importantes a gente destacar, mas, sobretudo, no que diz respeito às suas condições de trabalho. Então, o professor é extremamente sobrecarregado, enfrentando salas de aula com 40 alunos, enfrentando uma carga horária exaustiva, que é humanamente impossível desenvolver um trabalho com as condições e a qualidade que o professor é capaz de fazer, mas que as condições não permitem. Então, nesse sentido, eu estou defendendo 3 pontos centrais para a educação, além de um programa de valorização da EJA. Os pontos centrais a gente mudar o eixo da concepção de educação na Bahia, né? E instituir um modelo baseado no pensamento de Paulo Freire, que é uma educação para libertar, uma educação para consciência crítica, uma educação para a leitura crítica da sua realidade enquanto educando. Então, isso vai na contramão dessa lógica militarizante. Então, nós vamos estancar esse processo de militarização das escolas. Segunda questão, a diminuição da carga horária do professor em sala de aula. O professor hoje um professor de 40 horas, por exemplo, né, de carga horária fechada, ele precisa ter 26 horas em sala de aulas. Nossa proposta é diminuir para 18. Dessa forma, o professor tem mais tempo para investir na sua formação, o professor tem mais tempo para a produção do próprio conteúdo, né, e do planejamento didático da sala de aula. O professor tem tempo, inclusive, para dedicar ao aluno fora da sala de aula, né, com orientação e, sobretudo, trazer para o ensino médio a iniciação científica. E aí o tempo do professor dedicado, parte do tempo também, para esse projeto de iniciação, esse programa de iniciação científica para o ensino médio. Isso é um elemento de valorização do professor, falando aqui rapidamente. O segundo elemento, aliás, esse é o segundo elemento, né? O primeiro eu já falei, que é a concepção paulo freireana, e pensar também a escola de tempo integral como um elemento de formação completa para o educando, com acesso à arte, com acesso ao esporte, à diversidade esportiva, com acesso à musicalidade. Então, para isso a gente eu estou defendendo a construção de centros educacionais, ou seja, não é construir todo esse aparato em cada escola, mas é ter centros educacionais
regionais que atenda, desculpe, a uma região ou a um grupo de escolas, de maneira que o turno oposto possa ser nesses grandes centros que permitam acesso a esses equipamentos, possam ser utilizados por diversas unidades escolares, diversos alunos das unidades escolares. E o terceiro elemento é garantir a retaguarda para os nossos educandos, de maneira que a gente enfrente o problema da evasão e do analfabetismo antes que ele aconteça. Então não é só trazer o educando de volta, mas é impedir que ele saia, impedir que ele abandone. Então é necessário a gente ter um programa de garantia de permanência na escola daqueles alunos que são identificados com vulnerabilidades sociais que impeçam ele de permanecer na escola. Então esses são os 3 elementos, além, como eu falei, da valorização da EJA. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação que é voltada exclusivamente para dar conta dessa demanda que ficou... desses estudantes que não conseguiram fazer o seu percurso. Então, o enfrentamento ao analfabetismo passa pela EJA, né? O retorno desses alunos que evadiram passa pela EJA. Então, a valorização, o fortalecimento da EJA, garantindo um grande programa que estimule o estudante a voltar para a escola. Então, esses elementos são os elementos que orientam hoje o programa que a gente defende para a educação. Relacionado à segurança pública, a gente sabe que o problema da segurança pública não se resolve só com polícia, não é? Polícia, ela é importante, é necessária para o enfrentamento à violência, mas para evitar que a violência surja, para evitar que a gente viva num estado como a gente vive hoje, que marginaliza e que criminaliza a nossa juventude, é necessário que a gente tenha a garantia de direitos e a garantia de vida digna para esse estudante. E a gente entende que a educação é um dos principais instrumentos, um dos principais equipamentos que são capazes de acolher e de garantir bem-estar, qualidade de vida para as pessoas. Isso passa, obviamente, por esse conjunto de coisas que eu já falei, a exemplo de um programa de manutenção, de permanência do estudante. Isso evita que o estudante evada e evita que o estudante perca a sua esperança no futuro, na sua perspectiva de vida, e dessa forma a gente entende que isso reflete também num dos eixos de enfrentamento ao surgimento da criminalidade, do surgimento da violência como fenômeno da exclusão. Bom, candidato, na área da saúde, né? A gente vive um final de pandemia, né? Enfim, a gente não teve ainda esse decreto de final da pandemia, que a pandemia tenha acabado, mas a gente vive uma situação um pouco menos complicada do que vivemos tempos atrás, né? Meses atrás. A gente tem aí a ameaça da varíola dos macacos sendo acompanhada, mas pegando a saúde do estado como um todo, como é que o senhor vê hoje a estrutura para a saúde do estado? Quais problemas o senhor consegue identificar e o que é possível fazer? Fernando, é interessante você trazer o debate sobre saúde, chamando atenção para o que foi feito na pandemia. Isso tem orientado, inclusive, as minhas falas em relação à saúde, porque nós temos na pandemia um exemplo positivo, e é necessário que se diga, um exemplo positivo de gestão da saúde. Durante a pandemia, a Bahia gerenciou a crise da pandemia de forma eficaz. E isso passou centralmente, Fernando, por garantir atendimento hospitalar, atendimento médico suficiente para a gente não ter um colapso. Isso era o grande elemento da pandemia, ou seja, não tinha como a gente evitar a pandemia, né? A contaminação das pessoas pelo vírus da Covid aconteceu de forma inevitável. Obviamente que o negacionismo intensificou o número de pessoas que foram vitimadas, mas as vítimas aconteceriam de forma inevitável, a gente sabe disso, e o Estado se preparou para atender e dar conta da demanda. E isso funcionou e funcionou bem, né? E a Bahia não teve colapso, né, na saúde, justamente porque ofereceu, sobretudo, unidades de UTIs, que era o elemento central e mais importante. A pergunta é, cadê essas UTIs? Por que num processo de pandemia
o Estado conseguiu se organizar para garantir que a oferta fosse maior do que a procura? E por que no seu cotidiano isso também não é uma política que deva ser levada a séria e deva ser levada como algo prioritário? Por que no seu cotidiano a gente tem que lidar com naturalidade com a falta de leitos de UTI? Então isso mostra a falta de compromisso e de priorização com a vida das pessoas. Então, para nós, a prioridade vai ser garantir, né, que as unidades de UTI, sobretudo as unidades de UTIs, elas permaneçam sempre acima da demanda. Então, um pouco parecido, porque isso orienta a nossa proposta de gestão, um pouco parecido com o que eu falei sobre educação, é a nossa proposta para a saúde também. A ideia de criar centros regionais de UTIs, unidades regionais de UTIs, desvinculada da unidade hospitalar em si, mas como um suporte regional para atender as demandas. Porque o problema da regulação, Fernando, o problema da regulação, que na verdade é uma fila, né? A regulação é aquilo que a gente chama de organização da fila. Infelizmente, a gente sabe que a fila permanece desorganizada, pior do que isso, né? A vaga na fila tem dono, as pessoas precisam pedir alguém que conheça para conseguir uma vaga, e as pessoas continuam morrendo na fila por falta de vaga. Então, essa ideia de unidades regionais de UTIs, acima, ela resolve, ou pelo menos pretende resolver o problema da fila, porque assim, a gente precisa organizar a fila, precisa organizar a regulação, precisa da transparência, precisa. De forma imediata, é isso que precisa ser feito. Mas a médio prazo é necessário acabar com a fila. E nós, né, o Estado já mostrou que tem condições estruturais suficientes para resolver isso. Mostrou com a pandemia. Então nós precisamos ter um governo que tenha realmente compromisso com a vida das pessoas, que tenha atitude e coragem para tomar as decisões certas, né, e fazer acontecer. Então essa é a nossa proposta para resolver o problema da fila e o problema da regulação, que para a gente é o grande calcanhar de Aquiles na saúde da Bahia, né? E obviamente que ao trazer mais unidades de tratamento intensivo, a gente está resolvendo uma outra questão, que é o aumento da oferta no atendimento, né? E que, sem dúvida nenhuma, termina refletindo na qualidade do serviço também. Óbvio que a gente também tem uma outra proposta que é fundamental defender, que é a estatização da gestão das unidades hospitalares. Isso também é um problema grave, né? O Estado aumenta o número de unidades unidades de saúde, isso é um fato também que precisa ser reconhecido. No entanto, entrega a gestão dessas unidades de saúde para as chamadas OS, né, organizações sociais, que na verdade são grupos financeiros que gerenciam de forma empresarial a saúde pública, terceirizando todo o serviço, seja de médico, de enfermeiros, né? Aliás, pior que terceirizando, pejotizando, contratando as pessoas como se fossem empresas, né? Fazendo terceirização e precarizando a mão de obra com atraso de salários. Então, assim, tomar de volta a gestão das unidades de saúde nas mãos do Estado, fazer concurso público para garantir que os trabalhadores da saúde pública sejam servidores concursados, com todos os seus direitos garantidos e com uma relação umbilical com a comunidade a qual ele está inserido. Então, isso são os elementos também centrais aí que orientam as nossas propostas para a saúde pública na Bahia. Candidato, a gente tem pouco mais do que 1 minuto agora, né? 1 minuto e 40, mais ou menos. Eu queria destinar esse tempo para o senhor se despedir dos nossos ouvintes, trazendo as considerações finais do senhor. Ok, Fernando, agradeço aí o convite, parabenizo a vocês pelo trabalho excelente de comunicação. Deixo um abraço fraterno à nossa população de Feira de Santana, que já mostrou, inclusive, que sabe escolher bem, votou aí no nosso querido Jonatas, fez de Jonatas o vereador mais votado da história de Feira de Santana. Quero dizer que dia 21 eu estarei em Feira, dia 24 eu vou estar em Serra Preta, então estou percorrendo aí a região, quero abraçar as pessoas, conversar de perto e convidar vocês a me conhecer nas redes sociais, conhecer melhor os detalhes do nosso programa e acreditar. É possível a gente ter uma Bahia melhor, você não tem só a opção entre o ruim e o pior. Nós podemos ter um projeto verdadeiramente libertador para a Bahia, com inclusão social de verdade. Então, te convido a vir comigo, fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez
e garantir dignidade de verdade para o nosso povo. E com isso eu deixo o meu bom dia a vocês e o meu abraço. Tá ok, candidato. Quero agradecer, então. Conversamos com o candidato Kleber Rosa ao governo do estado, pelo PSOL. Kleber Rosa, que é professor, investigador da Polícia Civil também, e falou com a gente sobre suas principais propostas para o governo do estado. Dilson Barbosa.